Dando continuidade à nossa aula de figuras de linguagem, ficou faltando falar de algumas que também são tão importantes quanto as outras do primeiro vídeo. Porém, lembrando, aquelas primeiras que foram comentadas no vídeo anterior são as principais, são as que são mais cobradas. Porém, tem mais algumas para a gente pensar a respeito, tá bom? Então a gente começa lembrando e pensando a respeito da figura de linguagem chamada elipse. Se você é da área de exatas, você já tem todo um conceito teórico com relação à elipse, que nada tem a ver com figura de linguagem. Então a figura de linguagem chamada elipse, ela é uma omissão, uma retirada, uma supressão de um termo que é facilmente identificável na oração. Olha lá no exemplo. Na estante, livros e mais livros. Eu posso pensar que aqui foi subtraído um verbo. Na estante estavam livros e mais livros, havia livros e mais livros. Portanto, esse tipo de estratégia utilizada na escrita e também na fala é chamada de elipse, a omissão de um termo que facilmente eu consigo compreender. Para que eu possa falar então da outra figura de linguagem, a zeugma, que também vai ter esse princípio de supressão, de retirada de elementos, porém, esse elemento ele já vai ter sido mencionado, utilizado anteriormente, como a gente pode ver aqui no exemplo. Ele prefere um passeio pela praia, eu, cinema. Inclusive a zeugma, ela facilita essa questão de evitar repetições. Ao invés de eu dizer eu prefiro cinema, então como o termo já apareceu anteriormente mencionado, aí no caso um verbo, eu utilizo a zeugma para me tornar mais objetiva. Próxima figura de linguagem é o hipérbato. O hipérbato é a inversão, a troca da ordem direta. A ordem direta na língua portuguesa é sujeito, verbo, predicado. Percebam que a maioria das construções que nós fazemos no momento da escrita ou da fala vão seguir essa ordem direta. Quando essa ordem direta ela não é seguida, nós temos aí a presença do hipérbato, como aqui no exemplo. Na escada subiu o pintor. Geralmente, a gente vai começar utilizando a ordem direta, colocando o sujeito, que é de quem ou do que eu falo, o pintor, para em seguida eu inserir o verbo subiu na escada, que vai ser o predicado, a informação a respeito desse sujeito. Então, toda vez que a ordem direta ela não se faz presente, nós temos o exemplo, então, de hipérbato. A próxima figura de linguagem é o anacoluto. O anacoluto é também chamado de frase quebrada. Por quê? Porque ele é uma interrupção da estrutura sintática da oração. É muito comum a gente ver a fala, para quem conhece Star Wars, do mestre Yoda. O mestre Yoda, ele trabalha exatamente com a utilização do anacoluto, tá? Um exemplo, então, para a gente entender o que seria essa frase quebrada, essa interrupção da estrutura sintática. O homem daqui, seu conceito de felicidade é muito mais subjetivo. É uma frase atribuída a Raquel de Queiroz. Então a gente percebe que a linearidade da oração, ela tem uma quebra. É muito presente também o anacoluto na fala, na reprodução da fala, de diálogos. Temos também a silepse. A silepse, ela apresenta três possibilidades. Para entender melhor a silepse, a gente entende como sendo uma figura de linguagem que vai trabalhar com uma concordância totalmente diferente do que a gramática acaba impondo para a gente. Então, silepse é uma concordância que não segue as regras gramaticais, concordância de ideias, ok? Ela é entendida como sendo simplesmente uma concordância de ideias e não a concordância de regras gramaticais. Nós temos a silepse de número. Vamos lembrar do conceito de número para a gente na língua portuguesa, na gramática, é singular e plural. Então, a silepse de número tem essa mistura. A banda se apresentou e tocaram de tudo. A banda está no singular. Tocaram é o verbo, está no plural. Então, eu tenho aqui a utilização de um verbo se referindo a um termo que está no singular. Portanto, silepse de número. Silepse de gênero. Gênero, masculino e feminino. Vossa Excelência está enganado. Vossa Excelência, pronome de tratamento, que também pode ser feminino, tá? E enganado, masculino, substantivo masculino. Portanto, a mistura aqui de gêneros, eu tenho então a silepse de gênero. E a silepse de pessoa. Aí a gente vai lembrar das pessoas do discurso. Primeira, segunda, terceira pessoa, tá? Os brasileiros somos perseverantes. Os brasileiros se refere à terceira pessoa, eles, elas.
Somos, ele já se inclui, então é uma mistura de pessoas, portanto, silepse de pessoa. Perífrase. Perífrase é a figura de linguagem que vai trabalhar com expressões para falar de lugares ou animais. Essas expressões elas serão consideradas especiais, como por exemplo, cidade maravilhosa, se refere ao Rio de Janeiro, é um exemplo de perífrase. Cidade luz, se referindo a Paris. Rei das selvas, se referindo ao leão. A perífrase se refere então a cidades e animais e a antonomásia a pessoas. Então, antonomásia, figura de linguagem, que vai trabalhar com expressões especiais para falar de pessoas. Mestre dos suspenses, Alfred Hitchcock. Poeta dos escravos, Castro Alves. Mártir da Inconfidência, Tiradentes. Essas eram as outras figuras de linguagem que ficaram faltando a gente comentar um pouquinho a respeito. Não significa que elas sejam menos importantes, tá? Mas elas também são recorrentes aí nos vestibulares e é sempre bom a gente estar atento. Tem aqui meu link do Instagram para quem quiser também usar esse canal de comunicação. Mas lembrando, eu enviei para vocês na segunda-feira, deixa eu só recordar o dia 30 de março, uma lista junto com os slides falando a respeito dessa teoria de figuras de linguagem. Então, por favor, façam a lista, utilizem os slides e a videoaula, espero que ela tenha ajudado. E se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, ok? Não pode ficar com dúvida, essa é uma matéria de extrema importância para os vestibulares, certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau!